Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do On Playcast, o podcast da agência Action Play. E hoje, com a presença ilustre de uma grande amiga que logo logo eu apresento aqui para vocês. Mas antes de mais nada, vamos falar das regrinhas aqui do nosso podcast. A primeira regra, e claro, convite especial, é para que você inscreva-se no nosso canal aqui no YouTube, né? Você tem a possibilidade de receber conteúdos, claro, ativando o sininho, mas que você vai fazer parte dessa nossa comunidade aqui do OnPlaycast para que você aproveite essas histórias especiais com pessoas incríveis aqui. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, gosta de acompanhar um podcast, inscreva-se aqui no canal do YouTube e ative o sininho. Outro convite especial que eu faço a vocês é para seguir a página da agência Action Play no Instagram, o ag.actionplay. Lá você acompanha todo o conteúdo da agência Action Play, os trabalhos que nós realizamos e também os cortes desse conteúdo, para que você também entre lá no Instagram, coloque seu comentário, curta, compartilhe e traga todas essas informações para os seus amigos. Outra dica importante que eu passo aqui para vocês é o Facebook da agência Action Play. O Facebook da agência Action Play é para aquelas pessoas que muitas vezes gostam de estar ali no Facebook, querem ver o conteúdo e a gente coloca esse conteúdo na íntegra lá no Facebook para que você possa compartilhar, assistir. Então, assim que o episódio estiver disponível, você já consegue assistir no Facebook e compartilhar por lá, tá bom? Dado esses recadinhos, Facebook, Instagram, eu não posso deixar de falar do nosso parceiro de hoje, grande parceiraço de hoje, que é a Sol dos Andes Temperos e Especiarias. Então, para você que gosta de fazer aquela comida saborosa, cheirosa, você tem que conhecer os temperos da Sol dos Andes. E aonde você pode encontrar os temperos da Sol dos Andes? Primeiro acessando o site da Sol dos Andes, né, para você conhecer todos os produtos. Tem mais de 18 itens lá para você escolher, temperos especiais, qualidade excepcional. Modéstia à parte, consumo os produtos da Sol dos Andes, mas olha, são saborosos e deliciosos. Então, lá no site da Sol dos Andes, você pode conversar com a galera lá e descobrir aonde tem os produtos da Sol dos Andes na sua cidade. E se você que está escutando esse podcast não tem aí na tua cidade, você pode solicitar para que o lugar onde você compra os temperos entre em contato com a Sol dos Andes e compre e leve para sua cidade os temperos da Sol dos Andes. E se você ainda mais quiser receber no conforto da sua casa os produtos da Sol dos Andes, você pode ir no Mercado Livre lá, tem a loja da Sol dos Andes dentro do Mercado Livre para você poder escolher os produtos e chegar aí na sua casa. Então, temperos especiais de qualidade Sol dos Andes. Acesse o site www.soldosandes.com.br. Beleza? Dado esse recadinho, vamos começar o nosso episódio de hoje com a presença, como eu disse, ilustre da nossa querida amiga Angélica Sadi. O que a Angélica é aqui na sua biografia do seu Instagram? Ela é coach de bem-estar e ela tem um propósito lá. Te ajudo a lidar com o seu emocional, resgatar a autoconfiança e ter um corpo que você deseja. E ela tem atendimentos VIPs. Então, vamos chamar agora a Angélica para participar do nosso podcast. Deixa eu chamar ela aqui. Deixa eu tirar ela aqui da... Vamos aqui. Aê. Vamos colocar ela aqui. Olá, Angélica, tudo bem? Bom dia, tudo bem, Daniel? Obrigada aí pelo convite, uma honra estar aqui com você, viu? Que bom, eu fico muito feliz, né? Coloquei ali um pouco a apresentação da biografia ali do seu Instagram, tá? Mas antes de mais nada, o áudio está bom, você está me ouvindo bem? Bom, estou ouvindo bem também, espero que você esteja também. Legal. Então, Angélica, antes de mais nada, eu queria que você se apresentasse para a galera aqui, fala um pouquinho de você. E aí, a gente, como eu disse, aqui é um bate-papo, uma coisa muito Uhum. informal, tranquila. Tá com garrafinha de água, tá com água aí, porque tem muito papo para a gente trocar aí. Tem papo aqui. E a gente que não gosta de falar, né? Então, mas vamos que vamos. Fica à vontade, Angélica. Vamos lá, então. Eu vou me apresentar um pouquinho aqui para vocês, para quem não conhece. Eu sou, então, Angélica Sadir. Eu sou psicóloga, sou formada há quase 26 anos.
atuo na abordagem da cognitivo-comportamental, que é uma abordagem bastante prática e diretiva e uma das mais indicadas nos dias atuais. E também há 12 anos eu sou coach, né? Então, eu fiz 5 formações de coaching e me encantei, como o Daniel falou, em trabalhar com o bem-estar, né? Então, numa das formações que eu fiz de coaching, a última, foi coaching de emagrecimento. Então, trabalho com a parte não só de emagrecer, mas de trazer bem-estar, qualidade de vida, mudar os hábitos de vida das pessoas também. Então, eu tenho várias frentes aí de trabalho, a psicologia como psicoterapeuta, mais a parte do coaching de emagrecimento, saúde, bem-estar. Olha que legal, Angélica. Isso é aquilo que você falou. Você tem acho que o ser humano ali como um protagonista do seu trabalho em todos os aspectos, né? O ser Com humano ali de certeza. várias idades. Você tem uma idade específica que você atua ou não? Como que funciona esse trabalho que você faz aí tanto? Atualmente eu só não atendo crianças, eu atendo adolescentes, né? A partir de Uhum. 16 anos, jovens adultos, né? 16, 17 anos, que começam com aquela demanda de carreira e tudo mais. E principalmente meu foco principal são adultos e casais também, né? E agora na pandemia aumentou bastante o número de casais, né? Procurando terapia pela convivência e tudo mais. Então, mas meu foco principal são adultos, de uma forma geral. Ah, perfeito, Angélica. Mas antes de chegar nessa tua formação, na tua capacidade de atender as pessoas, a gente tem uma Angélica que tem uma história que deve ser incrível, com certeza, para você chegar no que você escolheu hoje como vocação, né? Porque Uhum. ser médico, ser doutor em psicologia, né? Tem seus desafios. Mas conta um pouquinho para mim lá o que te levou, né? Da onde você é também, para te levar um pouco para chegar nos dias de hoje. Bom, vamos lá então. O Daniel já sabe dessa história, né? É, mas Mas vamos então compartilhar. compartilhando com todo mundo, que a minha história é interessante. Bom, eu decidi fazer psicologia com 15 anos de idade, já decidi que eu queria ser psicóloga, que eu queria ajudar as pessoas, né? Então, isso não foi difícil escolher a psicologia. E aí, por que eu fui parar no coaching de emagrecimento? Na verdade, sempre atuei como psicóloga, né? Como eu falei, e aí eu fui fazendo várias formações de coaching, mas eu nunca me encontrei no coaching executivo, de liderança e tudo mais. E aí eu comecei a fazer o Life Coach, que é o coaching de vida, e quando eu estava fazendo o Life Coach, o professor falou para a gente uma frase que mudou a minha vida, né? O trabalho tem que ser a remuneração da tua paixão. E aí eu falei, qual a minha paixão? A minha paixão é cozinhar saudável, ter bons hábitos de vida. E aí eu falei, bom, como que eu posso unir tudo isso? Unir a psicologia, unir os hábitos de vida e trabalhar para ajudar as pessoas, que é a minha missão de vida, né? E, paralelamente com isso, tem a questão da Angélica Pessoa, né? Que eu acho que isso explica um pouco a questão do coaching de emagrecimento, que é o meu histórico. Eu fui obesa a vida inteira, né? Então, desde criança, eu luto aí contra a balança, como o pessoal fala. Então, desde os 5 anos de idade, foi a primeira vez que eu fui no endocrinologista para fazer dieta, e fui obesa até os 37 anos de vida. Então, hoje eu estou com 49, grande parte da minha vida eu fui obesa. E aos 37 anos eu decidi virar uma chave na minha vida e falei, nunca mais quero isso para mim, eu quero emagrecer de forma definitiva e não quero engordar nunca mais. E aí eu fui procurar tratamento, fiz toda uma reeducação na minha vida, nos meus hábitos e tudo mais. Então, por que eu estou contando isso? Emagreci 45 quilos, nunca mais voltei a engordar, né? Então, eu estou com o mesmo peso há 12 anos e mudei totalmente meus hábitos, a minha vida, transformei tudo, né? Então, por que eu estou contando toda essa história para vocês? Porque hoje eu faço o que eu faço em função dessa história também, né? Então, com o coaching de emagrecimento e bem-estar, eu ajudo as pessoas a passar por essa transformação, porque eu gostaria de ter tido essa ajuda e não tive, né? Eu Uhum. falo que eu penei 32 anos da minha vida para realmente virar essa chave, e hoje eu tento fazer com que as pessoas não precisem passar 32 anos da sua vida penando, Claro. mas que elas consigam mudar esses hábitos como eu mudei. Então, eu realmente acredito nisso, eu realmente sou prova de que isso é possível, né?
E aí eu resolvi, então, né, depois dessa frase que eu falei, remuneração da minha paixão é manter os meus hábitos de vida saudáveis. Então, com o coaching de emagrecimento e bem-estar, eu consegui unir a parte da psicologia, porque mente e corpo é um só sistema, como a gente fala na PNL, a Sim. gente não consegue dividir a mente e o corpo. Então, eu trabalho com a parte mental, com mindset, trabalho com as técnicas do coaching de mudança de comportamento e de mindset, de mentalidade também. E também essa história que eu contei resumidamente aqui para vocês, a minha história de vida com a obesidade, com dietas, com o efeito sanfona, engordar, emagrecer, fizeram com que hoje eu me sinta totalmente preparada para fazer o que eu faço, para trabalhar e ajudar as pessoas a mudarem esses seus hábitos, né? É importante falar que eu não trabalho só com emagrecimento, eu trabalho com o Sim. bem-estar de uma forma geral, Uhum. né? Então, tem pessoas que me procuram que não querem emagrecer, mas querem ter uma vida melhor, se sentir mais feliz consigo mesmo. Então, tudo isso que eu faço no meu trabalho, ou através da psicologia, propriamente dita, da psicoterapia, ou através Uhum. do coaching também, né? Então, Certo. essa é resumidamente a minha história. Não, e tá vendo, gente? É isso. A Angélica, ela encontrou um campo muito importante. Isso é legal quando um profissional, acho que sabe o que quer, de propósito, né? Fica mais fácil para levar a vida. Porque, Angélica, modéstia à parte, a galera que assiste esse conteúdo aqui, muitas vezes, o que que é o objetivo aqui? A galera tá um pouco indecisa de algumas coisas. Tem uma galera Uhum, aqui que está passando por situações de recolocar no mercado, não sabe uhum. muito. Eu tenho recebido relatos da galera aqui que fala, pô, mano, eu não sei o que eu vou fazer da vida, porque eu tô mais velho, eu não consigo encontrar. Fica muitas vezes preso ao passado de algumas coisas, não quer evoluir. Na minha época, e hoje a gente está numa constante evolução, então tem um público que está um pouco travado, que não sabe, né, como que vai ser o futuro, e também tem Entendi. tem um público muito novo agora que eles estão com muita coisa fácil. Ou seja, tenho tudo na mão, então eu não preciso ter um estudo aprofundado, saber exatamente o que eu quero, porque eu quero viver a vida, e lá na frente, lá, eu vou encontrando os meus propósitos. Eu vivo numa fantasia às vezes, eu não sei, posso estar enganado. Então, quanto à experiência disso, nessa área da psicologia, para depois entrar no bem-estar, porque é o que você falou, é tudo junto, né? Essa questão do ser humano. Mas, voltando um pouquinho na tua formação, você escolheu essa profissão por que situação? Olha, primeiro você é psicóloga há quanto tempo? Vai agora em dezembro, 26 anos de formado. 26 anos. Você pegou uma realidade há 20 e poucos anos atrás para você escolher essa profissão. O que que te levou a escolher essa profissão? E aí depois, no meio do caminho, você foi mais focando para o coach de emagrecimento, a questão da saúde, bem-estar. Mas o que te levou a tomar essa decisão há 20 anos atrás? Na verdade, eu tomei essa decisão não foi nem há 20, né? Eu diria Uhum. que foi há 35 anos atrás, porque eu tinha 15 anos. E eu me lembro o dia que eu tomei essa decisão, por incrível que pareça, né? Olha que bom. Eu estava no que a gente chamava antes primeiro colegial, né? Que seria hoje Uhum. o nono ano, né? Se não me falha a memória. E eu tinha aula de psicologia na escola. E na aula, a gente estava sentado, eu lembro a imagem, né? A gente estava sentado ali no chão com a professora, que ela chamava Elisa, ainda lembro o nome dela, e ela falando de psicologia. Aquilo me encantou tanto que eu falei: meu, eu quero ser psicóloga, eu quero entender a cabeça das pessoas, quero entender a mente. Eu cheguei em casa e falei: mãe, eu quero fazer psicologia. E minha mãe é Entendi. psicóloga. Só que a minha Ah, mãe nunca exerceu, então eu tive zero de diferença. influência dela, porque ela nunca exerceu a psicologia. Mas eu sabia que ela era psicóloga, obviamente. E aí eu discutindo com a minha mãe, eu falei, eu quero ser psicóloga. E aí foi o dia, tudo na minha vida é assim, vira chavinha, né? Eu tenho esses momentos assim de. E aí eu falei, bom, eu quero ser psicóloga, mas esse intuito era entender a cabeça das pessoas, entender como as pessoas funcionam. E acho que depois, com o amadurecimento e tudo mais, até porque foi uma briga familiar em casa para eu fazer psicologia, meu pai não queria, meu pai foi totalmente contra.
E eu Sério? comprei essa. Foi. Eu comprei uma briga muito séria em casa. Meu pai ficou mais de um mês sem falar comigo. Quando eu Nossa, já. passei no vestibular, ele não me cumprimentou, ele virou a cara para mim e ele falou: Você vai morrer de fome na psicologia. Eu falei: Mas eu vou morrer de fome feliz, pelo Feliz, menos. pô. Ele falou: É, Isso não é profissão, para isso você senta, vai na mesa de um bar e conversa com um amigo. E ele tinha essa visão, meu pai. Acho que depois de 20 anos mudou. Mas claro. até minha formatura, eu diria que meu pai tinha essa visão de que psicólogo era para sentar na mesa de um bar com um amigo e fazer a mesma coisa e mais barato. Enfim, então eu comprei essa briga, porque eu falei: não, eu quero ajudar as pessoas, eu quero Uhum. entender a mente das pessoas e quero ajudar. E a minha missão de vida hoje, meus valores, eu acho que estão muito de encontro. Eu acho que quando você falou, né, que teu público às vezes está meio perdido, eu acho que a gente tem que encontrar o nosso propósito, né, Daniel, já pegando esse gancho, Uhum. através dos nossos valores de vida, né? Legal. Então eu tenho um valor assim de ajudar o próximo, de olhar para o próximo, de não fazer o que eu não gostaria que fizessem comigo para as outras pessoas. Então eu acho que escolher uma profissão não é só o que dá dinheiro, o que não dá, mas tem a ver com que como você enxerga a vida, como você, os teus propósitos, o que você quer, os teus valores, você tem que levar isso em consideração, né? Olha que Então legal. foi assim que eu escolhi psicologia, não me arrependo e, sinceramente, não me vejo fazendo outra coisa na vida. Nossa, mas assim, lá naquela rodinha de amigos que você tava ali, você já meio que virou a psicóloga do grupo? Era aquela que Não, 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 conciliava conflito. Depois que você viu que tinha isso da professora ali, que chamou a sua atenção, mas você começou a meio que conciliar conflitos, entender pessoas mais da sua nessa juventude ou não? Você falou, não, isso eu vou ter para não, mim. Não, não teve essa interferência. não, não. E eu acho que nem fiquei divulgando muito, não me lembro na época que eu ia fazer psicologia ou não. Mas eu sempre tinha essa empatia, eu sempre tive com as pessoas, Ah, né? sim. Mas não saí divulgando, nem era psicóloga Não, não, do fala, grupinho de não, não é. amigos. Não, falo nesse sentido daquela. Porque tem aquela Sim, amiga que sim. você conversa, ela já dá um ponto ali, um outro ponto lá. E aí, quando aí você fala, essa menina aqui no futuro vai ser uma grande médica, doutora, porque ela nos ajuda e tal. E se perde. E aí você não, quietinha ali, e hoje você sabia exatamente o que estava construindo, até porque acho que é legal que você se capacitou para isso, né? Você se Sim. preparou para poder ajudar, porque não é fácil. Você abre o seu coração, abre a sua mente para escutar as outras pessoas e aquelas cargas emocionais caem para você tomar decisão, não é assim que funciona? Lógico, com certeza. Eu acho que existem, para você fazer psicologia, não é uma carreira fácil. Existem duas grandes capacitações que você precisa fazer. Uma técnica, né? Uhum. Então, com toda a modéstia, eu não economizo nisso, né? Então, eu tenho mestrado, eu tenho doutorado, eu tenho várias especializações, eu tenho 5 formações de coaching. Eu sou master em programação neurolinguística, eu sou hipnoterapeuta também, então eu estudo muito. E agora eu estou fazendo uma outra formação em terapia de esquemas também. Que Então legal. eu não paro de estudar. Então eu invisto bastante nessa questão também. E é importante a gente falar, né? Que às vezes a pessoa fala, né? Ah, mas ir não fazer terapia é caro. O que é caro para você, né? Valor, né? Até porque tem toda essa, exatamente, tem todo esse investimento aí, né? Cada Uhum. curso de formação é por volta de 15 mil reais que você investe, né? Caramba. Então, formação de coaching por aí, né? Então, assim, tem toda uma formação técnica que você tem que ter, né? Porque não é só Uhum. vou fazer psicologia, você tem que estar se atualizando, novas teorias, novas técnicas, tudo vai surgindo, você tem que estar se capacitando. Até porque cada pessoa é uma, né? O que funciona Sim, para uma não funciona para outra, né? E tem a exatamente. capacitação pessoal também. Então, você tem que estar com a tua terapia em dia, né? Você tem que trabalhar altas questões emocionais para você não passar isso para o teu paciente. Como você falou, nós recebemos uma carga emocional muito forte. Então, você imagina, se eu Uhum. atendo 10 pacientes num dia, são 10 problemas. Ninguém procura terapia, o mesmo coaching, ninguém te procura porque está feliz, porque está ótimo, porque, né? As pessoas procuram porque querem que você as ajude a encontrar caminhos, a encontrar soluções, querem desabafar.
Então, você tem realmente uma carga emocional, que com o tempo, com a prática, você aprende a diluir isso um pouco mais, a filtrar, Sim. mas você acaba captando, né? A gente tem pacientes mais difíceis e que muitas vezes trazem a sua angústia e a sua dor para o terapeuta. Então, você tem que estar com a tua terapia pessoal em dia, até para não confundir essas coisas, né? Você saber o que é teu, o que é do paciente, e não Isso. trazer coisas pessoais tuas para aquele paciente também, dificuldades tuas, né? Então, isso é importante. A gente fez um podcast com a Liliane Chechel que ela trabalha com artistas, né, e personagens. Eles têm que interpretar muitas vezes e eles emprestam eles para os personagens, né, para que possam interpretar aquelas histórias. Eu perguntei, mas será que entra um pouquinho do personagem naquela pessoa? Aí ela falou, não, muitas vezes é o contrário, é a pessoa que empresta um pouquinho para cada personagem. Então, é quase mesmo que o psicólogo, ele recebe ali o conhecimento, vai pegando as dores, muitas vezes, das pessoas e consegue administrar e emprestar um pouquinho das aprendizagens para cada situação. Então, você fala, cara, aquele adolescente me deu um insight que eu posso aplicar para um cara mais experiente. Sim. Daqui. E Então, para você a tua acaba própria vida, às vezes, você né? vai administrando isso e É. compartilha com a gente essa dificuldade muitas vezes de encontrar, porque assim, você me falou do foco, né? De saber o que estava querendo na sua vida, né? Você teve essa questão da capacitação e essa chavinha que você contou para gente é muito importante você compartilhar um pouco para gente. Se tem algum exercício, algum momento em que a pessoa tem que parar para ela encontrar isso, é algo que natural, tem alguma dica, algum caminho para isso, para a pessoa ver o que quer da vida? Tem, no meu caso foi uma chavinha, né? Foram várias chavinhas que eu virei, Uhum. uma da psicologia e uma do coaching também, do emagrecimento, e até o próprio emagrecimento em si, para mim, eu considero que foi uma chavinha. Mas nem sempre é uma chave para as pessoas, tá? Então não vamos Aham. esperar ter uma chave mágica e plim, né? Não, não é bem assim, tá? É que Aham. acontece que tem pessoas como eu, especificamente, que a gente vai assimilando isso, pensando, e de repente parece que, né, a coisa chega e pum, vira. Mas Sim, aquilo é uma transformação e muitas vezes é interna, às vezes a gente nem tem consciência dessa transformação. Então, muito entendi. provavelmente foi isso que aconteceu comigo, e foi mesmo, né? Porque eu tive uma transformação interna de outros aspectos que estavam acontecendo na minha vida, que eu sei e tenho consciência disso hoje, na época não, que fizeram eu falar, bom, deixa eu virar essa chave. Então, não é assim sempre mágico, vou virar a chave, tem gente que vai passar o resto da vida esperando a tal da chave mágica, né? E não é Entendi. bem assim, né? Uhum. Agora, existe sim um exercício que a gente faz no coaching, que é o exercício da fotografia, que a gente chama, né? Que é um exercício bastante interessante, onde você visualiza aquilo que você quer para você. Então, quando eu Hum. falo virar a chave, tem a ver com o propósito. E o propósito não é só, eu quero ser psicólogo, eu quero ser engenheiro, eu quero. Mas é a transformação que você visualiza o que você gostaria na tua vida, tá? Olha que Porque legal. eu sempre falo essa frase, eu sempre repito para os meus clientes em palestras, essas coisas que eu dou. Você não quer emagrecer. E aí a pessoa fala: como eu não quero emagrecer, Angélica? Eu estou te procurando para isso. Você não quer Uhum. melhorar, você não quer sair da depressão. Você fala: não, como assim? Não, você quer o que o emagrecimento vai proporcionar para você. Tá? Porque Sim. emagrecer é um processo e não é um processo legal, gostoso. Não, você tem que se privar de comer algumas coisas que você gosta, você tem que malhar, você tem que se organizar na rotina, você tem que fazer as suas marmitas. Tem uma série de mudanças de hábitos na tua vida que você, para conseguir, seja lá o que for, eu quero ser rica, eu quero, sei lá, casar, eu quero ter filho, você tem que abrir mão de uma série de coisas. E nós, a nossa mente, o nosso mindset, a gente não trabalha com escassez, a gente não trabalha com abrir mão, a gente quer abundância, a gente quer Uhum. coisas, a gente não quer abrir mão de nada. Né? Se eu falar, Daniel, abre mão de uma coisa. Não, eu quero isso, não Claro. quero abrir mão de Nunca alguma coisa. perder, nunca Ninguém. perder. Exatamente. O nosso mindset não é para perda, é para o acúmulo, é para abundância. Uhum. Então, quando a gente olha para o objetivo, a gente tem que abrir mão de algumas coisas, tem que fazer os famosos sacrifícios ali, né?
Então, a gente não quer isso, a nossa mente não quer isso. Mas quando eu penso na transformação que eu vou ter com aquilo, mesmo se eu tiver que abrir mão de alguma coisa, aí é diferente. Então, a dica que eu dou é, se você quer achar o teu propósito de vida, ok, tente buscar esse propósito, mas tente buscar qual é a transformação que aquele propósito vai te causar na tua vida. Porque o que vai fazer diferença para você não é se você vai ganhar mais dinheiro, não é se você vai casar, não é se você vai ter filhos, se você vai emagrecer, mas é essa transformação na tua vida. É isso que efetivamente você quer, entendeu? Que legal, Então você Angélica. não quer emagrecer, pegando esse exemplo, que eu acho que fica fácil. Você quer se sentir bem na Na roupa, né? roupa. Você quer essa transformação. Você quer olhar para o espelho e falar, nossa, como você está bonita, né? Você quer se sentir uma pessoa empoderada, você quer se sentir uma pessoa determinada, você quer sentir que tudo que você começa, você vai até o final, que você quer sentir que você teve sucesso numa meta que você se propôs, entendeu? Então é essa transformação. E para isso no coaching a gente tem um exercício que é bem simples, mas é da fotografia, para você se imaginar conquistando aquilo que você quer. E aí você tirar uma fotografia desse momento. E essa imaginação, a gente faz um trabalho de imagem mental, onde você imagina com todos os detalhes possíveis, né? Trabalhando todos os sentidos, tato, olfato, visão e tudo. E você tira uma foto desse momento e você guarda essa foto na tua mente. Isso é uma técnica da programação neurolinguística também, tá? E aí, todos os momentos que você tá desanimado, tá a ponto de se sabotar para não conseguir alguma coisa, tá desmotivado, pensa que não vai conseguir, você lembra dessa fotografia, que é essa que representa a transformação que você quer para a tua vida, e isso te conecta com o teu propósito novamente. Te alinha, né? Te alinha a voltar. Você volta, putz, dá um como sprint de novo ali, né? Vamos, opa! Isso, vamos. É como se tivesse uma injeção de gás e de energia, de motivação ali, entendeu? Tá vendo, pessoal? Isso é uma. Por isso que eu falo, Angélica, eu tenho que cuidar bem dessa amizade aqui com a Angélica, que você aprende muito. É uma aula. Então, se você gosta desse conteúdo aqui, depois eu vou colocar as redes sociais da Angélica aqui para você continuar acompanhando, porque cada post lá é uma aprendizagem. Angélica, aproveitando, agora, muito para mim, para uma galera da parte de marketing, que a gente tem uma necessidade muito grande de criatividade, de explorar coisas novas. E a gente meio que, nossas cabeças, elas são muito impulsionadas por estímulos. E aí a gente é aquele cara que quer fazer muita coisa porque está passando na cabeça, a gente perde um pouco esse foco. Não, acho que não é só para mim, mas acho que pelo mundo de atividades que a pessoa tem de hoje, ela tem que tomar decisões, ela é influenciada por muita informação e às vezes se perde aí nisso que você falou, na fotografia é legal, porque a gente volta ali para saber o que quer, mas é controlar aquilo que está ali, você conversando consigo mesmo, porque a cabeça começa a conversar ali. Como que a gente pode controlar um pouquinho isso, no sentido de ajudar nesse foco, mas também não ficar muito engessado, para a gente ser muito metódico, principalmente para criativos, pessoas que gostam de ter uma coisa mais lúdica, uma vida um pouco mais... a gente fala de humanas, né? Uma galera mais relax, não tão exata como o cara de engenharia. Como que a gente controla isso aí? Tem alguma dica especial disso? Legal a tua pergunta, porque isso aí é questão de foco, né? Então, assim, o que você está falando, eu acho que não é preconceito nem nada, mas às vezes o pessoal de marketing que você citou, às vezes são muito criativos e precisam ser, né? O trabalho exige, mas às vezes pecam um pouquinho nessa questão do foco. Quando você tem muitos focos abertos, é como se fosse uma gaveta. Eu gosto das metáforas, das analogias, mas é como se fosse arrumar um armário, né? Você abre um monte de gavetas ao mesmo tempo e tira tudo que está dentro de todas as gavetas. Você faz uma bagunça e aí você leva muito mais tempo para organizar. Então, só uma analogia, óbvio, tá? Mas o que a gente tem que fazer? Tira uma gaveta, arruma essa gaveta, devolve a gaveta para o armário, tira uma outra gaveta,
arruma, devolve, né? Porque se você quiser fazer tudo ao mesmo tempo, você não vai fazer nada. Ou você vai gastar uma energia muito maior e um tempo muito maior para fazer. Então, a questão, mesmo quem trabalha com criatividade como vocês precisam ter foco, né? Para direcionar a energia, senão a gente gasta muito. É como se você tivesse, como diz o ditado, atirando para tudo quanto é lado. Você não vai acertar o alvo, e se acertar, você vai demorar muito mais para acertar. Então, foco é importante, você talvez organizar as tuas ideias, a tua rotina, organizar o teu tempo. Então, tipo assim, agora, na próxima, que seja meia hora, 15 minutos, uma hora, você vai determinar o tempo que você vai fazer isso. Eu vou focar nisso, eu vou focar, por exemplo, em fazer o podcast e em organizar esse podcast. Ok. Ah, mas eu posso fazer isso? Posso... Não, depois eu vejo isso. Agora, na próxima... E conta no relógio. Se quiser, coloca até o alarme no celular. Meia hora eu vou organizar isso aqui. Depois eu vou fazer o resto. Ah, mas periga de eu esquecer? Para você não esquecer, você faz isso aqui, ó. Fala o que eu falo e faço o que eu faço. Lista, né? As minhas famosas listinhas. Eu estou com os meus bloquinhos, a minha caneta... Eu estou aqui, não sei se você percebeu, enquanto a gente estava falando, eu lembrei de um negócio, eu escrevi enquanto a gente estava falando. Claro. Por quê? Para eu não ficar pensando nisso. Então, eu vou escrevendo e depois eu vou ticando tudo aquilo, as ideias que vêm na minha cabeça. Então, quem tem muitas ideias, muitos pensamentos, escreve, né? Anota no celular e depois você vai ver isso. E estipula um tempo para você dar foco para cada uma das suas ideias, porque senão você vai ter um monte de ideias e você vai concretizar muito poucas. E satura até a tua mente ali, porque a improdutividade... Uma coisa que você falando aí do papel e da caneta, porque a gente fala sempre do digital, de estar colocando ali na... E aí eu gosto muito também do papel, porque acho que a satisfação de dar o check ali, cara, é muito bom, cara. Você fala assim, puta, terminei essa. Nossa, que eu risco, olha, eu falo, só faltam uns 3 ou 4 aqui, né? A delícia! É uma delícia, entendeu? E aí, quando você não consegue terminar, você joga aquela atividade para o dia seguinte, ou para o bloco do dia. Você pode fazer isso por bloco, por dia. E eu tenho um papel por dia das tarefas que eu tenho que fazer. Eu tenho uma assim. Outro papelzinho também, né? No mesmo bloquinho, no final do bloco, eu tenho um outro papel que está escrito estudo, ou pendências aqui, ó, pendências de trabalho. Que são coisas que eu não vou fazer naquele dia, mas que eu sei, estudos, artigos que eu quero ler, entendeu? Que tem aqui as pendências. E tem outro papelzinho que são os estudos também. Olha então, que massa. Eu vou organizando assim, né? Porque não, a minha cabeça não para, né? Eu tenho uma parte, particularmente, assim, dentro da parte de financeiro, que é uma parte muito necessária e importante para o negócio, eu acho muito complexo, por mais simples que seja. Olha, eu tenho que despachar um boleto, disparar um boleto, eu tenho que... é uma coisa que eu posso fazer em 5 minutos, mas eu falo, é mais fácil eu fazer um vídeo, que é muito mais complexo, que é prazeroso para mim, mas eu podia ter despachado aquilo de 5 minutos, né? E a gente fala que é o postergar, fica ali procrastinar. Do tempo do Christian Barbosa, o livro, né? Procrastinar, né? Você tem que ver o que é urgente, o que é importante, né? O que é emergência. E às vezes a gente se pega fazendo coisas que não são, que são urgentes, mas não são importantes. Não são importantes. Né? Isso é uma dica muito importante. Você consegue, já que você entrou nesse tema, você consegue só dar uma explanadinha um pouquinho, voltando a essa questão do foco, alinhar um pouco essa dica sobre importância, só para a galera que está acompanhando, que não sabia disso, mas saber avaliar um pouquinho, você consegue passar para a gente essas nuances de importância? Separar algumas prioridades, né? Eu vou pegar um exemplo que você deu, por exemplo, o boleto. Se o boleto você tem que emitir hoje, porque vence hoje, porque o teu cliente está esperando, é uma coisa importante e urgente, né? Então a gente tem que separar. Existem coisas, né? Voltando um pouquinho, existem coisas que são importantes. E a gente tem que escalonar essas importâncias, porque às vezes para a gente tudo é importante, e não é verdade. Né? Tem coisas que são mais importantes, que são importantes, mas não são prioridades. Também. Tá? E tem coisas que são urgentes, né? Que eu tenho que fazer naquele momento.
o que que acontece? A maioria das pessoas gasta o seu tempo fazendo coisas urgentes. É tipo apagando incêndio o dia inteiro, entendeu? Só que É. não são coisas importantes. Então, de repente o boleto, eu vou ficar fazendo um boleto, emitindo uma nota fiscal, pagando uma conta, mas isso vence daqui a 2 dias, não seria urgente hoje. E a gente fica apagando incêndio, e quando a gente percebe, a gente está com a nossa listinha que a gente não deu conta. Então, você Uhum. pode até separar o que são urgências, o que são coisas importantes. Importante. E você tem que dar prioridade para coisas importantes. A dica também de ouro é você separar um momento do teu dia para fazer essas coisas que sejam urgentes, tá? Uhum. Então, por exemplo, começar o teu dia, ou eu gosto, por exemplo, depois do almoço, essas coisas chatas, né? Que é o horário que começa a me dar um pouquinho de sono, aquela preguicinha, nananã. Eu Uhum. faço isso depois do almoço. Então, depois do almoço, eu tiro meia hora, onde eu vou fazer nota fiscal, fazer relatório de paciente, não sei o quê, confirmar a agenda, papapá, papapá, que são coisas, às vezes, mais burocráticas e que são importantes e são urgentes, mas você vai saber que você vai ter um momento para fazer naquele dia. Então, Entendi. separar o teu dia e organizar para as coisas urgentes, porque não adianta a gente falar que a gente não vai fazer, senão a gente fica procrastinando, como você falou. E quando a Sim. gente procrastina, a gente está gastando energia com aquilo, a gente não esquece, a gente fica adiando, 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 mas a gente sabe que a gente está fazendo e aquilo gera uma autocobrança muito grande na gente e desgaste de energia também. Entendi. E Não sei se Angélica, deu para entender. deu, até porque é o que eu te falei, assim, só para finalizar essa questão da listinha, é, todo mundo acaba abastecendo muito aquela lista. Eu acho que é interessante você meio que abrir um pouco a lista para não colocar muita coisa para ficar uma coisa muito impossível de conquistar. Eu acho que você tem que ser muito mais assertivo no que você precisa fazer ali, é o que você falou, importante e urgente, que são coisas, né, necessárias. E que às vezes a gente acaba colocando atividades da nossa rotina como tarefas, e aí Sim. falta essa questão da saúde, do cuidar de casa, de cuidar de algumas coisas externas, porque a gente fica olhando ali as tarefas do trabalho, mas Uhum. como que eu encaixo? Você falou, no horário do almoço você encaixa as suas Depois do almoço. Depois que eu depois do almoço, almoço. vou passear com o Isso. cachorro, sento para tomar meu cafezinho, aí que eu vou fazer essas coisas, Mas e a entendeu? atividade física e o cuidar do seu espaço, cuidar Aí da é sua. aí é uma outra coisa que você está entrando, que é a organização de rotina, tá? Isso. Para a Uhum. gente conseguir dar conta de tudo isso, a gente tem que ter uma organização de rotina, tem que ter uma disciplina. Sim. Então, aí eu já indico, inclusive, para pessoas que são muito desorganizadas, eu indico, inclusive, ter uma agenda, assim, uma planilhinha, segunda, terça, quarta, todos os dias da semana, manhã, tarde, noite, com os horários, pelo menos até para o teu cérebro ir se organizando para você manter essa organização, tá? Uhum. Então, a gente tem que ter, sim, principalmente para essas pessoas que são mais desorganizadas e tudo mais, a gente tem que ter, sim, uma organização de rotina. Então, quantas vezes por semana eu vou fazer atividade física? Quais são os horários que eu vou fazer atividade física? Quais são os horários que eu vou estar com a minha família? Quais são meus horários de lazer? Por quê, né, Daniel? É importante. Às vezes a gente começa a fazer essas coisas urgentes que a gente falou e a gente começa a pegar esses horários que a gente poderia estar no lazer, que a gente estaria na atividade física, você entendeu? Então, por exemplo, eu não dei conta da minha listinha, tá bom, mas são 7 horas da noite, esse é o horário da minha academia. Não, eu vou para a academia. Eu Sim. não dei conta da lista, não importa, amanhã eu termino, vejo se tem alguma coisa realmente emergencial naquele momento. Se não tiver, eu deixo para depois e vou depois analisar o que aconteceu. Se eu fiquei gastando muito tempo em coisas que não precisava, ou se eu coloquei, como você falou, atividades demais que seria humanamente impossível. Eu brinco que tem Uhum. gente que precisa ser cliente Unibanco. O dia tem que ter 30 horas Na para dar horas. conta de tudo o que quer, Com entendeu? certeza. Então, é importante você ter essa organização de rotina para você não, que é a coisa que mais está acontecendo hoje em dia, principalmente na pandemia, a gente viu, as pessoas tomarem conta do seu dia
trabalhando no to-do, né? Nas tarefinhas fazendo. Então, deixa de sair, deixa de fazer as suas coisas pessoais, de estar com a família. Tem gente que senta no computador, mesmo em home office, principalmente, às 8 da manhã, levanta às 10 da noite, né? E por quê? Porque sempre vai ter coisa para a gente fazer. Então, a gente vai ter que lidar com essa frustração de deixar coisas para depois. Por isso que a gente precisa organizar. Não, agora é minha hora de atividade física. Às 6 horas da manhã eu estava na academia hoje, né? Então, por quê? Porque eu funciono assim, eu prefiro acordar às 5, 5 e meia da manhã, fazer minha atividade física. Então, isso é uma rotina que eu já tenho. Toda vez, aí é um outro assunto para a gente entrar depois, que é a questão do hábito. Toda vez que você desenvolve uma organização de rotina, você tem uma disciplina, você desenvolve um hábito. E aí aquilo é automático, você não precisa parar para pensar. Aí você desenvolve aquele hábito. Isso te ajuda a não a priorizar melhor o teu tempo, a você não tomar conta de outras coisas no teu tempo. Por isso que eu, particularmente, prefiro de manhã fazer atividade física, porque eu já garanti, e né, se eu deixar para as 9 da noite, a chance de eu não fazer vai ser muito grande. E aí que você falou uma coisa importante, que é uma galera que eu trabalho muito, agora a gente tem a independência do home office, que é o que você acabou de conversar, e aí a gente envolve várias coisas. Tem alguns que envolvem tanto a questão financeira, que por são freelancers, são caras que têm pequenos negócios e tem a dificuldade, às vezes, da gestão financeira que mistura, que é uma coisa que é um outro assunto para a gente conversar, que começa a ter uma bola. E outros que também misturam essa rotina, né, de atividade de envolver final de semana, envolver, por mais cargo que a pessoa tem compromisso, ela não quer, ela fala, entra no processo, fala assim, cara, final de semana para mim vai ser sagrado, noite para mim vai ser sagrado, mas pela necessidade, pela urgência, por essa tarefa que não cumpriu, ele se perde, e ele não consegue dar o basta disso, ele fala assim, putz, e agora? Aí você já me deu essa dica legal, de primeiro organizar as tarefas, né? Colocar ali depois a disciplina da rotina, que é muito necessário para a pessoa ver a semana e falar, cara, quarta-feira à tarde é minha, quinta de manhã é meu. Esquece os clientes. Se o cara pedir, eu acho legal porque tem médico que tem isso na agenda. Fala, cara, eu poderia estar atendendo clientes todo dia, mas como que é o tempo que ele vai estudar? Qual é o tempo que ele olhar os clientes para dar uma avaliação? Aí a gente fala com essa necessidade do consumo, de estar fazendo muita coisa. E como o cara é um profissional, muitas vezes que ele é a urgência, eu sozinho, ele é o financeiro, ele é o... Como que a gente consegue descentralizar isso, Angélica? Porque existe um pouco do egocentrismo, deixa que eu faço, que é melhor, porque eu sei fazer o negócio, e tem a dificuldade de delegar. Você consegue compartilhar, você tem essa experiência, você tem um negócio, mas você é muito organizada, e como que você delega isso, coisas que não são suas, e nem quer você desenvolver isso? Você pode compartilhar para a gente? É essa questão que você acabou de falar, acho que a palavra-chave é essa, é organização, e tem isso, a tua pergunta tem muito a ver com o que a gente estava falando, é priorização. Então você tem que delegar o que o que outra pessoa consegue fazer. Eu tinha um professor de coaching que ele falava isso pra gente: ganhe o dinheiro fazendo o que você sabe fazer para pagar para outra pessoa para fazer o que você até sabe fazer, mas você não faz bem feito. Verdade. Eu vou dar um exemplo assim bem prático, sem nada de juízo de preconceito nem nada disso, tá? Mas, por exemplo, eu sei fazer faxina? Sei. Sabe, sim. Eu sei fazer, até porque eu sou super organizada, não sei o quê, eu sei fazer. Mas eu passar um dia inteiro fazendo faxina na minha casa, para mim não faz sentido. Eu prefiro trabalhar naquilo que eu sei fazer, naquilo que, né, compete a mim e que eu não posso delegar para uma outra pessoa, e delegar a faxina da minha casa e pagar para alguém, trabalhar para pagar alguém. É mais ou menos isso, entendeu? Tem gente que quer fazer tudo, né? Eu usei só esse exemplo da faxina, mas tem gente que quer confirmar paciente, fazer isso, fazer boleto, fazer isso, fazer aquilo. Então, é uma questão de organização, sim, quando você tem essa organização, você consegue, e é uma questão assim, o que eu consigo delegar, né? O que outra pessoa pode fazer por mim?
né? Agora mesmo, eu acabei de delegar uma coisa para 2 colegas de trabalho, porque eu falei, é para fazer uma planilha de Excel, que elas fazem, eu sei fazer, elas acho que sabem fazer até melhor do que eu, e eu prefiro ficar com uma outra atividade. Falei, tudo bem para vocês se eu ficar com isso? Vocês podem me ajudar fazendo as planilhas? Elas, não, ok, a gente faz, pronto, é delegar, né? Então, assim, a frase que me move muito é feito é melhor que perfeito, né? Isso. Então, a questão é você fazer, porque se você quiser a perfeição, eu quero dar conta disso, quero fazer aquilo, talvez não fique perfeito, talvez, porque tem gente que tem essa crença, né, Daniel? Se eu delegar não vai sair tão bem Isso. feito, eu sei fazer Perfeccionismo. melhor do que perfeccionismo, né? Eu sei fazer melhor do que fulano. Gente, feito é melhor que perfeito. Perfeito. Isso para mim foi um aprendizado muito grande. Então, talvez não saia como eu queira, mas a energia, o tempo, eu vou gastar em outras coisas que eu não consigo delegar e que eu faço bem feito, que eu faço melhor e que são mais importantes para mim também. Então, isso que você perguntou tem tudo a ver com a organização, com a prioridade e com aquilo que é realmente relevante para mim, né? Eu, no meu trabalho de psicologia, eu não tenho absolutamente ninguém para atender meus clientes. Isso eu tenho que fazer. Fazer, sim. Né? Mas eu posso contratar alguém para confirmar meus pacientes, para emitir nota fiscal, para fazer faxina na minha casa, para cozinhar para mim, para fazer qualquer outras coisas. Mas os atendimentos, por exemplo, sou eu que tenho que fazer. Então, Exato. isso não dá para delegar. Então, eu tenho que priorizar isso. O resto, eu vou trabalhar para pagar para alguém fazer para mim. Perfeito, show, Angélica. Angélica, e por isso que eu tô falando, é muito, muito bom conversar contigo em relação a isso, porque a gente vai reforçando as coisas, a gente até sabe ali e falta escutar na prática. Isso que é legal você estar compartilhando, anos de experiência, de um jeito didático que você exemplifica, você troca essa ideia. Muito legal. Tem 2 assuntos que a gente vai entrar daqui a pouco, que eu vou falar contigo, que é sobre um pouquinho de estresse, que você tem um pouquinho, você tem conhecimento, e aí você pode compartilhar um pouquinho com a gente sobre isso. E claro, falar um pouquinho mais sobre o bem-estar, quais são, que é o protagonismo aí do que você está atendendo hoje. Então, antes de entrar nesses 2 assuntos agora, eu vou dar um recadinho aqui para a galera. E aí você toma uma água, descansa um pouquinho, para a gente voltar daqui a pouquinho, tá bom? Vamos lá então. Que galera, top, hein? Que assunto, que pontos, né? Que negócios que a gente está descobrindo aqui, negócios legais, né? Que a gente está aprendendo na organização, na experiência da vida da Angélica aqui. Então, se você está gostando desse conteúdo, eu vou já fazer aquele grande, aqueles nossos queridos, as nossas informações aqui importantes. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é inscrever nesse canal. Tem um botão vermelho aí na sua tela aí, no seu celular. Clica nesse botão, inscreva-se no nosso canal, ativa o sininho para que você possa receber a notificação assim que um episódio novo sair, você possa estar assistindo na íntegra, né? Assim no momento que sai. E claro, você compartilhar para aquelas pessoas que precisam dessas histórias, desse conteúdo muito relevante. E se você não está seguindo o nosso Instagram, já vai lá no Instagram, siga o Instagram da Agência Action Play, ag.actionplay. Lá você consegue acompanhar os serviços, os trabalhos realizados pela Agência Action Play ao longo da nossa história aí. Acompanhar também a agenda do podcast aqui, ver os podcasts que já foram realizados. Também você comentar, compartilhar, isso é muito legal, porque o Instagram recomenda para as pessoas, olha que Instagram, que rede legal aqui para você estar conectado. Então siga o nosso Instagram. Outro é o Facebook da agência, nossa página lá no Facebook, que a gente coloca esse conteúdo na íntegra para que você possa assistir, compartilhar nos grupos, também deixar seus comentários, né? Deixar o like lá. Justamente, as redes sociais elas têm um termômetro, e esse termômetro é todas as ações que a comunidade faz, curtindo, comentando, e aí mais pessoas vão vendo esse conteúdo e, claro, a gente cresce essa comunidade aqui maravilhosa da agência Action Play, principalmente do OnPlaycast. E hoje o nosso parceiro desse episódio é a Sol dos Andes, temperos e especiarias. Então essa dica é muito legal para você que quer ter um bem-estar, uma vida legal. Você
a gente está conversando com a Angélica, você tem que ter uma alimentação saudável, gostosa e bem temperada. E para estar bem temperada, saborosa e cheirosa, é os temperos da Sol dos Andes. Sol dos Andes tem uma linha de mais de 18 itens lá para você conferir. Tem temperos especiais, tem ali uma linha para que você possa revender esses produtos. Você que tem um espaço, você que tem um empório, você gostaria de revender, tem uns boxes que você pode. E também presentear. Se você quer presentear algum amigo ali que gosta de cozinhar, você pode entrar no site da Sol dos Andes, comprar ali os boxes, os kits especiais, para você presentear essa pessoa, que com certeza é um presente diferente. Muitas vezes a pessoa não estava esperando e ela vai gostar muito de cozinhar com aqueles temperos. Então, se você quer saber mais da Sol dos Andes, entra no site da Sol dos Andes, soldosandes.com.br. Lá você vai ver todos os produtos. Você pode chamar no WhatsApp para descobrir onde tem os temperos do Sol dos Andes na sua região. E se você quiser receber os produtos, comprar os produtos da Sol dos Andes, receber no conforto da sua casa, você pode comprar lá no Mercado Livre. Você entra no Mercado Livre, coloca lá tempero Sol dos Andes, vão vir lá todos os itens e você já compra e já chega na sua casa com um tempo muito bom. Tá bom, pessoal? Dado esses recadinhos de hoje, vamos voltar com a nossa querida e convidada ilustre, Angélica, né? Angélica, gostou aí das dicas? Muito. Então, beleza, ó, fica a dica para conhecer os produtos da Sol dos Andes, tá? E aí Tô você... curiosa para conhecer. Eu que gosto de cozinhar, né, Daniel? Exatamente. Então você vai ver que tem lá, tem sal do Himalaia, tem chimichurri, tem coentro, tem muita coisa boa lá. Depois entra para você conferir lá, tá Eu bom? vou entrar, já até anotei aqui o site. Legal. Então, Angélica, voltando aí para a gente, essa segunda parte aqui do nosso podcast, você tem essa especialização em estresse, né? Você como psicóloga, você ministra aulas, né, desse conteúdo, né, relacionados a isso, né? Uhum. E aí, vamos alinhar um pouquinho, né? O que está deixando as pessoas hoje muito ansiosas, muito estressadas, muita coisa que está acontecendo na nossa rotina. Tinha antigamente esses problemas ou é só dessa nossa geração? Na verdade, Daniel, só para situar, assim, o estresse, ele sempre existiu, tá? Uhum. Só que quando a gente estuda estresse, eu fiz o meu doutorado na área de estresse, eu trabalho, na verdade, há 22 anos com estresse, né? No Instituto de Controle de Estresse também como parceiro. Então, o que a gente percebe? A primeira vez que algum autor falou sobre o estresse foi em 1926, que foi o Hans Selye, que definiu o que é estresse. Então, o estresse ele já existe há muito tempo, não é do mundo moderno, como as pessoas falam, tá? Isso, né? E, na verdade, o estresse ele já começou nos nossos ancestrais, quando as pessoas, daí vem também o termo estresse, quando as pessoas saíam para caçar, para se alimentar, o estresse vem daí, né? Que é a reação de luta ou fuga. Ou você lutava para comer, ou você fugia da tua presa e da tua caça também, entendeu? Então, o estresse vem dessa época aí de ancestrais. Porque um pouquinho, e aí é a conotação do estresse mesmo, né? Um pouco de estresse a gente tem que ter. Porque se a gente não tiver um pouco de estresse, a gente não sobrevive no mundo moderno. E como os nossos ancestrais, se não tivessem um pouquinho de estresse, eles também não sobreviveriam. Porque ou eles não iam caçar, né? Eles não iam à caça, não iam comer, ou eles iam ser comidos pelas caças, entendeu? Sim. Então, a gente tem que ter para poder lutar, para poder fugir, para não se acomodar, para lidar com esse mundo moderno, a gente tem que ter. A diferença é que hoje a gente não precisa caçar, a gente vai no supermercado, compra comida, cozinha e come. Mas a gente vive como se a gente tivesse que caçar todos os dias. Né? Por isso que a gente vive tenso, a gente vive ansioso, a gente vive ligado no 220, como se a gente tivesse que matar um leão por dia, mais ou menos, para a gente poder sobreviver. E que não é verdade, mas o nosso corpo e a nossa mente vivem em constante alerta. Isso é o estresse. É viver nesse constante alerta.
E a gente, o consumo, eu acho que virou o protagonismo da caça, né? Que antigamente precisava caçar. Hoje é Sim. o que você falou, acúmulo. Eu preciso, e aí essa ansiedade, acho que mudou o foco ali agora. Eu preciso ter, eu preciso ter, eu preciso ter. Preciso Às crescer vezes, profissionalmente, preciso ter mais dinheiro, preciso comprar um carro novo, uma casa nova, nananá, nananá. Então, o mundo moderno hoje está levando a gente a esse consumo. isso. E Sem aí, dúvida, pode falar, perdão. não, sem dúvida nenhuma que com o mundo moderno, você perguntou, isso é uma coisa, o mundo moderno só piorou tudo isso, né? E Deu mais luz. cada vez mais a coisa está pior. E na pandemia piorou mais ainda, não tenha Isso, dúvida esse disso. fator. Né? Eu nunca atendi tanta gente deprimida, ansiosa e estressada como na pandemia. Por quê? É importante a gente falar que uma das fontes, o estresse, ele não é só uma única fonte de estresse, não é só trabalho, consumo, mundo moderno, tecnologia, tem até um termo que se chama tecnoestresse, que é a Nossa. tecnologia vinda do estresse. Desculpa, o estresse vindo da Vindo da tecnologia. tecnologia. Você imagina se a gente tivesse aqui agendado hoje para gravar esse podcast e tal, e falhou a internet, meu computador deu pau, não vai ser estressante? Com certeza. Sim. Então, a tecnologia e o excesso de informação, ele traz muita coisa boa, mas ele gera um estresse muito grande também. Né? Entendi. Você que trabalha com isso também, né? Com marketing digital e tal, você sabe, né? Às vezes o Instagram sai do ar, né? Sei lá, esse tipo de coisa. Então, isso gera estresse também, tá? Só aproveitando mais esse estresse aí, é quando as plataformas mudam algumas coisas que a gente não sabe. Então, assim, elas têm isso, entendeu? Isso eu ia te falar exatamente agora. O estresse, ele é vindo de mudanças, tá? Toda vez que o nosso organismo, a nossa mente tem que lidar com mudanças, a gente gera um nível maior de estresse. Por isso que na pandemia aumentou muito, porque a gente tinha que ficar em casa, a gente tinha que trabalhar no home office, tivemos que nos acostumar, tivemos que usar máscara, gel, fazer exame disso, fazer isso, e afastamento, né? A gente lidou com mudanças constantes, praticamente diárias na nossa vida, né? Sim. Tivemos que lidar com lutos, com doenças, com um monte de coisa. Incertezas, então, tudo né? isso, incertezas, tudo isso gera estresse. O estresse, por isso que a gente fala, quando você está passando por uma situação de estresse que você não tem controle, um problema de saúde, uma pandemia, etc., evite fazer grandes mudanças na tua vida, porque toda mudança exige uma energia adaptativa. E essa energia adaptativa pode desencadear estresse. Inclusive, isso é importante a gente falar, mudanças positivas. Então, a pessoa está cansada do seu trabalho, né? O chefe está cobrando demais, vou pedir demissão. Tá bom, aparentemente você resolveu o problema, mas você criou outro. Você vai viver do quê? Você vai fazer o quê? Você vai... Entendeu? Então, Isso. Às vezes, no desespero, a gente quer abrir mão daquilo, mas não, é ao contrário, você não está preparado. Outras mudanças positivas que podem gerar estresse, por exemplo, é um casamento, nascimento de um filho, promoção no teu trabalho, né? São situações aparentemente uma viagem positivas, mas que geram estresse. Entendi. Tá? Por quê? Porque você tem que se adaptar, você tem que fazer mudanças na tua rotina e na tua vida. Nossa, gente, e isso agrega muito nessa questão de mudança. Quando você. E aí, voltando um pouquinho a esse assunto, a pessoa chegou numa situação e não é aquilo que ela esperava. E isso acontece no nível de estresse, muitas vezes, que eu te falei lá, tudo que você falou da mudança e da conquista. Essa busca, essa incessante para conquistar alguma coisa ou mudar alguma coisa e criando aquela expectativa de ser realmente lá, chegou e não é que nem um vendedor, né? A gente fala assim, ó, o vendedor ele tem uma meta, mas ele vai ter que sempre ter meta, ele nunca vai terminar porque ele acabou de conquistar aquilo ali, já não vale mais. Ele já está pensando na próxima. Ele vive num constante pulso ali de falar, cara, parece que nunca vou realizar, ou ele realizou, chegou naquela situação, para o vendedor até positivo, porque foi uma conquista positiva, ele vai ter um lucro daquilo ali, mas muitas vezes as pessoas passam por essa situação de almejar muitas coisas, de visualizar aquilo ali, criou uma expectativa, consumiu aquilo e
não vou querer mais aquilo ali. Era só isso. Uhum. Acho que a pessoa, a grande dúvida é, ela não encontra um prazer, muitas vezes, o consumo gera isso, a gente está fazendo uma pós em relação ao consumo, a gente gera muito isso. As pessoas, elas querem o iPhone 12. Chegou no iPhone 12, tem que ter o iPhone 13. Aí começa essa busca pelo novo ali, mas ela não sabe aproveitar aquela conquista. Isso. E aí eu queria que você compartilhasse isso aí, tipo, aproveite essa conquista e não se frustre em buscar sempre uma coisa que sempre vai estar evoluindo. Como que a gente muda isso, né? Ou não, Eu melhora com acho que o isso? que você falou são duas coisas, eu vejo. Uma é a intolerância à frustração, né? Que hoje em dia é bastante comum, né? As pessoas, essa nova geração está muito assim também, né? Tudo tem que dar certo. Se não der certo alguma coisa que quer, não tolera, né? Então, Aham, quero ter o iPhone 12, aí tem um chilique se não tem o iPhone 12, entendeu? é. Então, uma dessas coisas que a gente está falando é a intolerância à frustração. É você desculpa, ter uma meta e não chegar nessa meta, né? Uhum, E isso é uma coisa extremamente estressante, tá? Então, as pessoas estão muito intolerantes. Tudo é muito fácil, tudo é muito descartável hoje em dia. Quebrou o meu celular, eu jogo fora e compro outro, né? Tá tudo muito fácil, parece, assim, né? sim. Por outro aspecto. Então, as pessoas não estão lidando com essas frustrações. Meu relacionamento está complicado? Termino o relacionamento, jogo fora, troco, né? Então, sempre tem algo melhor, parece, né? Sempre em busca de Uhum, algo melhor. Isso não é ruim, a gente estar em busca de algo melhor, mas a questão da frustração gera bastante estresse. É uma das principais fontes de estresse aí, tá? Outra coisa que você falou é a questão da gente valorizar cada passo. Isso é importante. Então, eu sempre uhum. falo que a nossa vida tem que ser como se fosse uma escada, são vários degraus, entendeu? Então, você conseguiu atingir um degrau, legal, valoriza isso, né? Dá mérito a você, às pessoas ao teu redor. Tudo bem se você quiser ir para o próximo passo, né? Agora eu não quero mais o iPhone 12, agora eu quero o 13. Tudo bem, mas como você falou, Daniel, valoriza que você conquistou o 12. Esse é o pulo do gato, que as pessoas falam, ok, conquistei o 12, agora eu quero o 13. E desqualifica o mérito, o esforço e a conquista. Sim, Então, valoriza a tua conquista, reconhece a tua conquista e ok, bora lá para o próximo passo, próximo nível. Mas você tem que valorizar e se sentir competente, se sentir reconhecido, né? O teu esforço tem que ser reconhecido, a tua conquista também. As pessoas têm uma dificuldade muito grande de valorizar as suas conquistas. E aí tá sim. sempre frustrada. É aquela, como a gente brinca, insatisfação crônica, nunca tá bom. O comparativo também rola isso também, porque assim, Sim, o cara ali, pô, a grama do vizinho, aquela clássica, né? A grama do vizinho é sempre mais sempre é bonita, né? melhor, né? Sempre é melhor. E aí ele fala assim, por mais que eu conquistei, o dele é mais bonito. Por que no dele fica parecendo melhor? Então, assim, a pessoa não consegue se ver. Eu acho que tem essa dificuldade que a pessoa É. não se vê, pô. E aí tem E pessoas tem que uma estão olhando. outra. Pode falar. Não, sim. E tem uma outra coisa que você vê bastante nas redes sociais, né? A grama do vizinho Hum, parece ser melhor, parece. né? Porque a gente se compara por aquilo que a gente vê. E você sabe Uhum. melhor do que eu, né? Nas redes É, sociais, todo mundo é lindo, maravilhoso, né? Eu tenho um paciente que está se matando, né, na vida afetiva e aparece lá, ai, te amo, lindo, maravilhoso, cheio de coraçãozinho pulando ali, né? E você vê que nos bastidores a coisa não é assim. Então, as exatamente. pessoas compram uma ideia de felicidade, de bem-estar, de conquista, que nem sempre é a realidade. E tem outra. Vamos supor que a grama do vizinho esteja verde, linda, maravilhosa na realidade, mas o quanto esse vizinho está abrindo mão de um monte de coisa, quanto ele está Uhum. penando para ele manter a grama daquele jeito, né? Isso ninguém quer. Todo Não mundo quer ter mostra. a grama bonita, mas ninguém quer pagar o preço em ter a grama bonita, entendeu? Exato. E uma das coisas que aí eu acrescento para depois a gente entrar no bem-estar é essa questão das nossas referências. Eu acho que é importante a gente falar um pouquinho para você compartilhar com a gente quais foram as referências para que você pudesse ter esses valores que você conversou lá no Uhum. início, né, falando isso, para justamente aproveitar isso, porque do que a gente vê do consumo, das necessidades, muitas vezes a gente consegue ter as referências das redes sociais,
a gente tem essa referência das coisas boas dos outros, só que não vê os bastidores, as pessoas que nos viram sofrer e nos deram input. Então fala um pouquinho das tuas referências e essas pessoas que estiveram com você na hora que a grama estava sendo colocada, né, a parte da dificuldade, para que você fale assim, olha, vale a pena, eu cheguei aqui, mas tem uma base. Coloca pra gente essas pessoas referentes para você. Bom, você vai achar que é puxa-saquismo, mas você e a Paula foram a base para a parte do marketing, sem dúvida Obrigado. nenhuma, né? Obrigado, O Daniel é um que sempre pegou no meu pé. Você precisa gravar mais, você precisa mostrar a cara, você precisa gravar teu curso, que já está gravado, né? Então, assim, isso é verdade. A gente tem referências em vários aspectos, né? Dessa parte de redes sociais, eu não tenho nem nada de dúvida que você e a Paula que me ajudaram sempre muito, desde 2017? 17, por aí. Eu acho que eu fui uma das primeiras clientes de vocês, né? Com certeza. E acho que assim, a referência maior para essa questão aí de base, de conquista, sem dúvida nenhuma, é quem foi a minha família. Nem vou dizer para você que foi uma referência. Só um minuto aqui. Claro. Está entrando uma ligação aqui que eu não consigo. Desculpa. A referência de base, sem dúvida nenhuma, é a família, né? Sem dúvida nenhuma foi a família, porque tem essa questão da valorização, né? Sem dúvida nenhuma que essa questão de valorizar cada passo, né? Porque você falou que não teria nenhum ou outro para você definir. Era isso que você estava no raciocínio, que você não queria definir só um ou outro, né? Mas... Sim, por isso. A questão, assim, tem várias referências. Eu tenho uma referência, por exemplo, com uma mentora de coaching de emagrecimento, que foi a Cíntia Seabra, que foi a que eu fiz o programa de formação de coaching de emagrecimento. Ela foi minha mentora, né? Ela é psicóloga também, então ela me ajudou muito, né, nessa transformação como coaching de emagrecimento, né? Eu tenho na parte da psicologia, citando nomes, eu tenho a Marilda Lippe, que eu trabalho com ela há 22 anos na área de estresse, que foi quem me colocou nessa área de estresse, quem me deu oportunidades para eu fazer palestras, escrever meus livros na área de estresse e tudo mais. Então, eu devo demais a ela, dar a aula, tudo isso que hoje eu conquistei nessa parte de estresse e qualidade de vida, eu devo a ela. E a base de tudo mesmo, sem falsa demagogia, foi a minha família, né? Essa questão de valorizar o próximo, de valorizar as minhas conquistas, de ir atrás das coisas, né? De não achar que tudo é fácil, né? Isso meus pais tiveram, assim, certeza, uma questão. Meus pais nunca deixaram a gente se adaptar a coisas muito fáceis, né? Nunca fizeram a nossa vida ser muito fácil. A gente sempre teve que batalhar por tudo que a gente queria, tá? Muito bom. Então, eu quero morar sozinha. Vai morar sozinha. Eu tinha 18 anos, eu falei pro meu pai, pai, eu quero ir morar sozinha. Ok, pode ir. Não, mas eu quero um apartamento. Não, você quer ir morar sozinho? Vai. E vai. Né? Mas você vai alugar, você vai pagar condomínio, você vai se sustentar. E eu pago o teu plano de saúde e a tua faculdade. Tudo bem. O resto é seu. Se vira. Aí acabou meu plano de morar sozinho, entendeu? Então, meus pais não facilitaram em nenhum momento a minha vida e eu acho isso muito bom. E eu não vejo que isso acontece em muitas famílias hoje em dia, né? Que as crianças estão muito mimadas, tá tudo muito fácil, então as pessoas não vão para a conquista e caem naquilo que a gente falou antes, tá tudo muito fácil, então eu conquisto e eu não valorizo. Isso. Né? Então, como é bom quando você dá lá uma mesada para o teu filho, por exemplo, e você fala, ok, você quer comprar guitarra nova? Com essa mesada, você pede dinheiro de presente de aniversário, disso, você economiza aqui, né? Então, isso faz com que a criança passe a valorizar as suas conquistas. Mas coitada, se eu tenho condições, eu não vou dar? Não vai dar, porque ela vai ter que aprender a batalhar para isso. E vai dar senso de responsabilidade. Não, é senso de responsabilidade. Exatamente. E Angélica, muito. Eu sempre reforço aqui, galera, que
Eu fico às vezes aqui esperando vir na cabeça aqui as perguntas, mas eu estou prestando tanta atenção nas respostas da Angélica aqui que eu quero aprender. E aí, se eu deixar aqui, eu acabo cortando o raciocínio, mas é porque tem que ser dinâmico. Eu quero fazer várias perguntas para a Angélica para aproveitar o Não, tempo vamos dela lá, aqui. vamos lá. Então, Angélica, nessa reta final aqui, fala um pouquinho sobre essa questão da mente, do corpo, né? Para a gente poder colocar em prática essa questão de tudo que a gente quer conquistar na vida, ou as coisas que a gente já conquistou e aproveitar elas em várias etapas da vida. Tem alguns jovens que falam assim: ah, lá na frente eu vou cuidar da minha saúde. Ou a pessoa que está no meio da vida fala assim: nesse ponto aqui eu não vou mais fazer uma atividade física porque eu já casei, já tenho os filhos, já estou com a vida formada. Ou depois chega numa fase da vida já madura, fala assim: ah, agora é só esperar que eu já atravessei quase toda a ponte agora, eu já estou na reta final, não preciso. Então, assim, fala. Eu conheço um autor chamado esqueci o nome dele, mas ele é o técnico da Ayrton Senna. Você sabe o nome dele? Nuno Cobra. Isso, Nuno Cobra. Ele tinha essa questão da Ele tem um cabeça, da livro, mente. né? Então, compartilha um pouquinho sobre essa experiência, assim, do corpo, da mente, para a gente aproveitar isso melhor. Então, como eu falei antes, corpo e mente um só sistema. Não tem como você cuidar do teu corpo e não cuidar da tua mente e vice-versa. Então, Uhum. hoje a gente estava falando dos jovens, eles se preocupam muito em crescer, em estudar, mas não estão cuidando do corpo. E o corpo, ele é onde você habita. Se você tiver com o teu corpo capengando, a tua mente não vai estar funcionando, né? E Sim. isso tem a ver também com o controle de estresse. Tá? Então, um dos pilares do controle de estresse é a atividade física. Por quê? Porque quando a gente cuida do corpo, a gente faz uma atividade física, a gente está produzindo endorfina, serotonina, noradrenalina, uma série de substâncias que ajudam na nossa sensação de felicidade, de bem-estar, ajudam no raciocínio, né, na memória e ajudam a controlar o estresse. E estresse e produtividade são contrários. Quanto maior o teu nível de estresse, pior a tua produtividade. Então, se você quer ser produtivo, se você quer fazer coisas, se você quer ter qualidade, porque produtividade não é só quantidade, mas qualidade do teu trabalho, você tem que ter válvulas de escape. Cuidar do teu corpo é ter válvulas de escape. Imagina um copo, você vai enchendo, enchendo, enchendo de água, qualquer gotinha transborda. Né? Então você tem que fazer furos ali, né, para esse copo não transbordar, para você ter uma saúde física e emocional. E essas válvulas de escape são atividade física, lazer, atividades que te relaxem, que te promovam prazer, um hobby, uma distração, um bem-estar. Isso faz parte do processo. Né? Eu gosto muito daquela historinha do machado, né? Não adianta você querer ficar cortando árvores se você não para afiar o teu machado, porque vai chegar uma hora que você não vai ter mais filo no machado e você não vai conseguir mais cortar árvore. E afiar o machado é cuidar do nosso corpo, é cuidar também da nossa mente, é fazer outras coisas que não só trabalho, não só rotina, mesmo quem não trabalha fora, mas atividade de cuidar de filho, de dona de casa, de atividades que você faça na tua rotina. Você precisa cuidar de você, para você estar bem, para você poder cuidar do teu trabalho, dos teus filhos e tudo mais. Né? Se você não estiver bem, você não cuida de quem você ama. Essa é a verdade. Então, o cuidado com o corpo tem a ver com isso. E aquela máxima quando nós vamos... Da máscara, né? Do avião, né? Exatamente. Você tem que compartilhar pra gente aqui, pra galera entender essa máxima. Eu lembrei disso também quando eu já tinha lembrado, aí você falou, eu falei, ele vai falar da máscara. Isso. Quando a gente entra no avião, eles falam, né? Se tiver uma despressurização, máscara de oxigênio vão cair. Se você tiver acompanhado por uma criança, você primeiro coloca em você e depois na criança. O nosso ímpeto é primeiro colocar na criança e depois na gente. E não é, porque essa criança vai precisar de você. Então, você precisa estar bem, oxigenada, bem com você. Isso não é egoísmo, como muita gente pensa. Você precisa estar bem para cuidar dos outros. Sim. Imagina eu, como psicóloga, se eu não cuidasse da minha saúde física e emocional,
como que eu vou cuidar dos meus clientes? Isso para todo mundo também. É que nem você encontrar o professor de academia todo gordão, você fala, putz, esse cara não vou consumir. Uma saúde né? péssima, né? Encontrar um barbeiro todo desconfigurado, barba, cabelo, assim, cara, que o cara vende uma coisa que não usa. Né? Então, assim, isso, são essas analogias que a vida nos mostra que a gente tem que observar. E você é mestre nisso, Angélica. Eu fico muito feliz, né, de você ter compartilhado essas histórias. Tem muito mais história para você compartilhar. Ah, deu para ficar o dia todo aqui. Dá. E aí eu queria fazer 2 perguntinhas finais para aí bom. você conversar com a gente. A primeira, o que você falaria para a Angélica, de 15 anos, que estava naquela roda de amigas ali, do professor, o que você falaria para ela do que você chegou até agora? O que você falaria para ela? Essa é a pergunta. Eu falaria, não desista e comece hoje. Né? E isso que eu falaria para outras pessoas, porque a gente sempre procrastina e fala, mas amanhã eu começo, né? Comece hoje, não deixe para amanhã, não desista e vai. Um grãozinho por dia, mas vai, né? Não desista dos seus sonhos e vá atrás disso. Que vai valer a pena e que vai ser uma baita... Vai valer a pena. Vai ser uma baita... Com certeza. É aquela coisa, gostaria de ter começado ontem, né? Que você fala, ai, né? Então, assim, esse é o melhor dia para começar, é o hoje. Isso. Que legal, Angélica. Muito legal essa colocação e que, com certeza, a Angélica do passado estaria bem orientada e muito feliz, porque a gente tem muito a aprender com você. E a última pergunta que eu quero fazer para você, Angélica, eu faço para todos os convidados aqui Angélica, para você, o que é a vida? Nossa, que pergunta difícil, hein? Uhum. A vida é o que a gente vive todos os dias, é um dia de cada vez, é o acordar, é fazer o que tem que ser feito, fazer o que me dá prazer, o que eu quero fazer, da melhor forma possível, dando sempre o meu melhor. Isso é minha vida. É só... Show, Angélica. Assim, às vezes a gente fica muito... eu fico assim emocionado por você ter a tua amizade, porque é muito complexo que a gente conheceu muitas pessoas na vida e eu vi de uma realidade que às vezes a falta de contato com pessoas que tinham muito a aprender era meio dificultoso pela realidade que a gente queria aprender com as pessoas e elas tinham experiência de vida, né? Mostraram para mim na minha formação, as pessoas meus professores, muita coisa na prática, na realidade. E pessoas que sabem como administrar isso, compartilhar essas histórias e tem um conhecimento que você tem, eu fico muito grato em poder ter te conhecido e que eu fico muito feliz que a gente possa ter mais oportunidades dessa para a gente poder trocar ideia, para que eu possa compartilhar com os meus amigos aqui da agência, as pessoas que estão assistindo aqui, um pouquinho mais de você. E que eu reforço um novo convite para você, para um próximo podcast, um próximo episódio do nosso podcast aqui, para a gente estar presencialmente, trocar aquela ideia, ser mais à vontade e que as pessoas também mandem perguntas. Se você tiver qualquer dúvida sobre o trabalho da Angélica, eu queria agora que, Angélica, você fizesse aquele seu jabá que todo mundo fala aqui, que é falar um pouquinho da tua empresa, o que você tem aí para oferecer e quais são os caminhos para te encontrar. Tá joia, Daniel. Obrigada. Mais uma vez, obrigada pelo convite. Como eu falei no início, eu tenho um carinho muito grande por você e a Paula, que me ajudaram desde o início na parte das redes sociais. Super recomendo e também fico muito feliz, né, de poder contribuir e de poder manter aí a nossa amizade, o nosso vínculo que não termina, né? Amém. Então, minhas redes sociais, Angélica Sadir, com 2 As, né, o Sadir, no Instagram, também tem o canal do YouTube, tudo Angélica Sadir, Facebook, e o site também, angelicasadir.com.br. Então, lá eu compartilho coisas tanto sobre psicologia como questões sobre emagrecimento, bem-estar, qualidade de vida, estresse. Então, vou ficar super à vontade de vocês irem lá nas redes sociais, me seguirem, compartilharem o conteúdo e também se inscrever lá no canal, né? E se tiver alguma dúvida, se eu puder ajudá-los de alguma forma,
é sempre bem-vindo, né? Eu, além dos atendimentos presenciais, eu estou aqui na cidade de Campinas, eu faço atendimentos online, que eu já fazia antes da pandemia, e ministro palestras também sobre estresse, qualidade de vida, hábitos, relacionamento interpessoal, enfim, vários assuntos em empresas, instituições, escolas, etc. Eu vi que você tem uma lista VIP ali no seu Instagram. O que seria essa lista VIP? Isso. A lista VIP é um grupo de WhatsApp onde eu compartilho conteúdos para essa lista VIP, né? Conteúdos específicos, não só meus, mas conteúdos que eu vejo que sejam relevantes, que tem a ver com estresse e com bem-estar, né? Com qualidade de vida. E tá lá na biografia, é só clicar no link ou tem... Isso, clica lá no link do próprio Insta e já sai lá a página direto para o WhatsApp. Beleza, Angélica. Angélica, obrigado novamente por você participar desse episódio. E eu queria agora só, no caso, realmente colocar todos, reforçar que todos esses links que a Angélica falou vão estar lá no comentário da publicação, para que você possa ter o acesso direto ao site, à lista e tal. Então, a gente vai colocar ali na descrição para ficar mais fácil. Tá bom, Angélica? Obrigada, Daniel. Obrigada a todos aí pela participação e vou aguardar outros convites para outros episódios também. Pode deixar, Angélica. Muito obrigado. Boa semana e até mais. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, galera, e foi isso. Essa baita aula de hoje com a Angélica Sadi, grande amiga nossa, psicóloga, coach de emagrecimento. Então, se você gostou desse conteúdo, se você conhece alguém que precisa conhecer mais da Angélica, mais do conteúdo da Angélica, já faz o seguinte, compartilha esse episódio desse nosso podcast. Compartilha também o podcast, um playcast com essas pessoas, para ela ver todos os conteúdos, mas que esse episódio especificamente, manda para aquela pessoa que você gosta, que você acredita que ela vai ter uma experiência melhor. E claro, todo o conteúdo do podcast, você vai ter ele na íntegra no Facebook e também os cortes no Instagram. Mas antes de falar do Instagram e do Facebook, eu tenho aqui uma máxima para vocês aqui, que é o seguinte: você vai inscrever agora, né? Pedindo esse grande favor para que você possa fazer agora aqui no nosso canal, é clicar nesse botão vermelho inscreva-se e também lá no sininho, né, do YouTube, para que você seja notificado. E na hora que você apertar lá em notificar, tem as opções lá personalizar, você coloca todas, para que todos os conteúdos que o canal aqui da agência, né, com o nosso podcast, chegue mais rapidamente para você no seu celular e você possa ter a experiência na hora. E aproveito também para dar o seu like no vídeo. Assim que você dá um like no vídeo do YouTube, o YouTube fala assim: cara, esse vídeo é muito legal, eu vou mandar para mais pessoas. Então faça isso, deixe o seu like, tá bom? Inscreva-se, ative as notificações e curta esse conteúdo. E se for a máxima também de você colocar para a gente lá o descritivo, colocar para a gente lá o que você está achando nos comentários, vai ser muito bom, tá bom? Dado esse recadinho, eu coloquei o parceiro, mas é para colocar esse aqui, ó. Inscreva-se no canal e ative as notificações. A gente vai falar daqui a pouquinho do nosso parceiro. E o nosso Instagram, ag.actionplay, lá você tem o conteúdo da agência Actionplay, lá os cortes, os materiais, os serviços que a agência Actionplay desenvolve, tá bom? Não deixa de comentar, de curtir, de compartilhar o conteúdo do nosso Instagram. E o nosso Facebook também, Facebook da agência Actionplay, é o caminho para que você que está no Facebook possa também receber esse conteúdo ou compartilhar com as pessoas que você gosta dentro lá do Facebook. Vamos voltar a falar aqui do nosso parceiro de hoje, grande parceiro de hoje, que é a Sol dos Andes Temperos e Especiarias. A Sol dos Andes, né, já tem muito tempo de mercado, né, ela tem muitos produtos de muita qualidade, baita qualidade para que você possa consumir. Você que quer fazer aquela comida cheirosa, gostosa, você tem que conhecer os produtos da Sol dos Andes. E como que faz para você conhecer esse produto da Sol dos Andes? Você vai primeiro entrar no site da Sol dos Andes.
soldosantes.com.br. Lá você vai ver os produtos, né, a qualidade de cada um, o que acompanha. E também tem um box especial lá que você pode tanto revender no teu espaço ou que você possa presentear pessoas que gostam de cozinhar, ter a melhor experiência com temperos. Você pode também oferecer os boxes lá dos produtos da Sol dos Andes. E lá no site da Sol dos Andes também tem as redes sociais para que você possa ver as publicações, dicas, receitas, o que fazer com os temperos da Sol dos Andes. E o WhatsApp lá no site também da Sol dos Andes para que você possa conversar lá com o pessoal da Sol dos Andes e saber onde tem os produtos na sua região ou como oferecer esses produtos na sua região para as pessoas. Então, se você quer ter a melhor experiência com temperos e especiarias, é a Sol dos Andes. E tem uma boa para você. Se você quiser receber os produtos da Sol dos Andes no conforto da sua casa, você vai lá no Mercado Livre. Você pode ir no Instagram e no link do perfil você já tem acesso à loja do Mercado Livre, a loja da Sol dos Andes na Mercado Livre, para que você possa conhecer os produtos lá, já comprar os produtos e chegar na sua casa com um tempo muito bom, tá bom? Então, dado esses recadinhos, Sol dos Andes, temperos e especiarias, entra no site soldosandes.com.br e tenha a melhor experiência, tá bom, pessoal? Dado esses recados, o episódio de hoje foi muito bom, espero que você tenha gostado desse episódio. Reforço o convite para fazer todas as curtidas, compartilhamento e deixar claro o seu feedback para que nós possamos fazer sempre o melhor. Então, OnPlaycast, o podcast da agência Action Play, tem esse objetivo de ouvir histórias de pessoas especiais, com cada história incrível, uma melhor que a outra, para que você possa ouvir, conhecer, aprender e compartilhar também isso com as pessoas, tá bom? Muito obrigado por você ter chegado até aqui no nosso podcast. Tenha uma ótima semana e até o próximo episódio. Um grande abraço e até mais.